motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada. Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. Gonzalez, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Queridos, bom dia. Uma alegria muito grande estar presentes neste culto de adoração, neste sábado pela manhã. Estamos felizes porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos concedeu o teu cuidado e a tua paz ao longo desta semana. Estamos vivendo num período de um novo normal e nós temos alguns membros na igreja, alguns membros ainda estão recebendo os seus
cuidados espirituais online, mas é uma alegria muito grande participar deste momento de adoração. Eu gostaria de fazer um convite a você para nós cantarmos neste momento. Vamos louvar o nosso Deus através da música deste hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Muito bom, foi um hino inspirador, um hino que realmente nos alegrou, nos elevou mais próximo de Deus. E na continuidade deste momento de adoração, vamos então louvá-lo através da oração. Curve a sua cabeça, curva a sua fronte e vamos orar. Eterno Deus e nosso Pai, nós estamos na tua augusta presença, felizes por teu cuidado, por tua proteção ao longo desta semana e pela alegria que nós temos de, neste momento, louvar e adorar o teu santo e poderoso nome. Rogamos, Senhor Deus, que abençoe de maneira especial esta igreja. Abençoe a cada um dos membros que estão aqui presentes, que estão envolvidos neste momento da adoração. Que o Senhor possa se fazer presente na vida de cada um deles, possa derramar as bênçãos que cada um desses estão desejosos no teu coração. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas angústias, o Senhor sabe das dificuldades que estamos enfrentando como pessoa, como família, como igreja. Por isso rogamos, Senhor, a ação do teu Espírito, a ação do teu poder na nossa vida, na vida da nossa família e na vida da nossa igreja. Fique conosco, aceita este culto de louvor e adoração
pois nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito de uma parábola que Jesus contou algum tempo atrás. Eu gosto muito das parábolas de Jesus, aliás, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus. Jesus, ele fala direto ao coração. Jesus, ele tem uma forma diferente de trabalhar os temas. E eu vou falar de uma das menores parábolas que nós encontramos na Bíblia hoje. E ela também se refere ao menor grão que existe na Bíblia hoje, que é o grão de mostarda. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta parábola, o grão de mostarda. E está registrado no livro de São Mateus, também está em São Lucas, também está em São Marcos, mas eu vou pegar o texto de São Mateus no capítulo 13 e no versículo 31 e 32. Apenas 2 versos, mas que nós vamos ver que tem uma profundidade muito grande. Você pode encontrar na sua palavra e acompanhar comigo a leitura que eu irei colocar agora. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia, é maior do que todas as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Queridos, eu gostaria de apresentar, ao analisar o início desta parábola, o contexto histórico que essa parábola está envolvida, no qual o Senhor Jesus apresentou a parábola do grão de mostardas. Vocês sabem que nos dias de Jesus, os judeus estavam preparados para receber Jesus. Eles esperavam ansiosamente o Messias. Era algo que se falava correntemente. O povo de Israel, neste momento, eles eram prisioneiros dos romanos. Eles estavam sob o jugo romano e eles aguardavam ansiosamente pela libertação deste jugo. E os judeus esperavam o cumprimento da profecia da vinda do Messias. Esperavam o reino de Deus, esperavam a vinda do libertador, só que eles tinham um conceito diferente, um conceito errado a respeito de como Jesus viria a este mundo. Como ele apareceria, como ele faria a sua entrada nesse mundo. Eles os esperavam como um guerreiro. Eles o esperavam com um exército, com as suas hostes militares, para enfrentar e derrotar o Império Romano. Estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra. Eles esperavam um reino de luxo. Eles esperavam um reino de luzes. Um reino de glórias terrenas. Só que Jesus, quando veio, ele não atendia a essas expectativas do povo. Quando o Senhor Jesus apareceu, veio de modo completamente diferente do que eles esperavam. Ele apareceu como uma criança indefesa, ele apareceu como uma criança que nasceu numa manjedoura, rejeitado, desprezado pelos homens, desprezado pelas autoridades religiosas. Não era esse tipo de libertador que o povo de Israel estava esperando. E então esse humilde carpinteiro, ele começou o seu ministério, começou a chamar homens para fundar o seu reino aqui neste mundo. Ele chamou quem? Pescadores, publicanos, cobradores de impostos. E esse grupo de 12 homens começaram a seguir Jesus, também temerosos, e se perguntando: será que estamos tomando a decisão correta? Será que esse Jesus vai cumprir aquilo que ele está prometendo? Será que estamos deixando o nosso trabalho, a fonte da nossa renda, o nosso sustento, para nos arriscar num futuro com alguém que prega o reino de Deus? Mas parece que ele não vai transformar nada pelo jeito humilde e simples que ele tem.
O Senhor Jesus, então, ele observou a dúvida que martelava a mente e o coração dos seus discípulos, que martelava a mente e o coração das pessoas que o seguiam, que estavam ao seu redor. E então, ele apresentou esta parábola, a parábola do grão de mostarda, querendo mostrar que às vezes nos enganamos por subestimar aquilo que no início parece pequeno, mas vai ter um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Você sabe que na nossa sociedade hoje, ninguém quer ser menor, ninguém quer ser pequeno. Mas o reino de Deus é apresentado de uma forma que vai justamente na contramão da expectativa das pessoas dos nossos dias. Ele vai nessa contramão. O reino de Deus é comparado sempre a coisas pequenas. E Jesus está dizendo que se você quiser participar do reino de Deus, você tem que ir na contramão das coisas que acontecem neste mundo. A filosofia do reino dos homens não combina com a filosofia do reino de Deus. É muito diferente, pois para Deus, quem quer se tornar grande, primeiro tem que ser pequeno. Quem quer ser o maior, primeiro tem que servir. Jesus, ele inverte a pirâmide social do seu tempo. A pirâmide de valores do seu tempo. O seu reino era completamente diferente do reino do mundo. As coisas que os reis faziam eram completamente diferentes das coisas que o rei Jesus estava fazendo. E ele mostra a grandeza do pequeno dentro desta parábola. Os homens para vencer matam. Mas Jesus Cristo para vencer morre. Veja o contraste que é do reino. Os homens para se realizarem pisam, humilham. Mas Cristo para se realizar, ele renuncia-se a si mesmo. O reino dos homens é feito de luzes. O reino dos homens é feito de pompa. O reino dos homens é feito de poder, de forças militares. Mas o reino de Deus é como a semente de mostarda. Pequenininha, desprezada, rejeitada, mas é assim que começa o reino de Deus. E eu pergunto para você, querido amigo, querido irmão, você quer participar do reino de Deus? Tem que pedir a Deus que mude a sua maneira de pensar, que mude a sua escala de valor social. Tem que estar disposto a ser enterrado como um grão de mostarda, para renascer, pequenininho, mas vai se tornar uma grande hortaliça, para quebrar a crosta da terra e ressurgir para uma nova vida. Você quer participar do reino de Deus? Não tenha medo quando as pessoas rirem de você. Não tenha medo quando fizerem pouco caso de você. Não tenha medo de que alguém vai ridicularizar a sua fé. Não tenha vergonha quando você for humilhado por causa da sua fé. Eu já passei por algumas experiências difíceis na minha vida. Quando você às vezes tiver que perder o emprego, quando às vezes você tiver que perder um ano letivo por causa dos princípios religiosos que você tem, quando você tiver que ser honesto em meio ao mundo corrupto, em meio ao mundo que não valoriza as coisas do reino dos céus, não tenha medo, porque o reino de Deus sempre andará na contramão deste mundo. E eu gostaria de fazer uma ilustração neste momento. No céu, Satanás queria ser semelhante a Deus. Só que para Satanás, na cabeça de Satanás, na visão de Satanás, ser igual a Deus era o quê? Era se assentar no seu trono. Ser servido pelo mundo. Esse era o conceito de ser igual a Deus. E nós vemos em Isaías capítulo 14, versículo 12, ele registra esse desejo, e ele diz: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens.
e sereis semelhante a quem? Ao Altíssimo. Mas por outro lado, veio Jesus ao mundo para revelar a todos o que significa ser semelhante a Deus. E nós vemos o contraste tremendo que é. Filipenses capítulo 2, 7 e 8, nós percebemos os degraus que Jesus vai descendo por amor a nós. E ele chega então e diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, ou a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Assim se humilhou, tornando-se obediente, até quando? Até a morte, e a morte mais terrível que havia nos seus dias, que era a morte de cruz. Ser igual a Deus não é querer o trono do rei. Ser igual a Deus é querer a toalha de servo. Jesus veio nos ensinar que são as pequenas ações que geram os grandes frutos. E nesta ilustração nós percebemos então o contraste, e Jesus estava sendo coerente ao estabelecer o seu reino aqui neste mundo. E esta parábola então nos fala no reino dos céus, que é um reino de constante crescimento. O reino dos céus não para. A própria igreja cristã teve um começo humilde. Ela começou só com Jesus. Aí na sequência ele convidou mais 12. E no período de 3 anos e meio de trabalho, esses 12 chegaram a aproximadamente 120. Quando ele subiu para o céu, havia uma pequena multidão de cerca de 500 pessoas que deu adeus a Jesus. Mas esses homens incultos, gente que o mundo olhava e nunca imaginava que poderia dar origem a uma igreja que hoje é a igreja cristã. No início perseguidos, no início queimados vivos, no início jogados nos circos para serem despedaçados por leões. A igreja cristã é o que é no mundo, mas teve um princípio pequeno, um princípio humilde. O Senhor Jesus está dizendo que tudo no reino de Deus começa pequeno. No dia que você se encontra com Jesus, a sua fé é pequena. Mas à medida que você vai se desenvolvendo, vai estudando a palavra de Deus, vai tendo um relacionamento com Deus, você vai crescendo, crescendo. E um dia chega a ser tão grande que todas as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos ramos desta árvore. A gente pensa na jornada espiritual, se faça a seguinte pergunta: estou eu crescendo? Será que eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus, no meu desenvolvimento espiritual, na minha fé? Verdadeiros cristãos são como o grão de mostarda. Eles até começam pequenininhos, que dá para pegar ali, é difícil, se cair no chão você não acha mais. Mas com o tempo eles vão crescendo, gerando frutos para servir a outros. E eu gostaria de ilustrar isso. Você já viu um bebê recém-nascido? Eu vi e estou vendo durante essa semana, estou pegando no colo durante essa semana. Na semana passada nasceu a minha primeira netinha, Cecília. Uma beleza de criança. Se existe uma criança linda nesse mundo, é essa netinha. Cada avó fala isso, né? Quando ele sai do ventre da mãe, o bebê é totalmente dependente. Totalmente dependente. Ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue se vestir sozinho, ele não consegue andar, não consegue falar. A única coisa que consegue fazer bem é chorar. Se tiver com fome, chora. Se tiver molhado, chora. Se tiver qualquer coisa, chora. Mas é a única coisa que o bebê sabe fazer. Mas o interessante é que apesar de toda a sua limitação, ele é classificado como um bebê o quê? Perfeito. Um bebê perfeito. Ou seja, ele está se comportando de acordo com o tempo de vida que ele tem. Não se espera nada diferente de um bebê de 1, 2, 3 semanas, 2 meses, não se espera nada diferente. Agora vamos imaginar uma coisa.
Se passaram 5 anos e esse bebê continua do mesmo jeito, com as mesmas limitações. Não anda, não fala, não come, não se troca sozinho, sem fazer nada. Seguramente ninguém vai dizer que essa criança é normal. Uma vida normal, ela é seguida por crescimento, por desenvolvimento. E da mesma forma, um cristão saudável é aquele que não é mais o mesmo que foi ontem. Todos os dias nós estamos crescendo. Ele subiu um degrau do processo de santificação. Cada dia nós subimos, cada texto que nós lemos da Bíblia, cada lição da escola sabatina que nós estudamos, cada estudo bíblico que nós damos para alguém, nós estamos crescendo. Então, nós crescemos, nós amadurecemos. Igualmente, uma igreja saudável é aquela que mostra os frutos do seu crescimento. A cada ano que passa, essa igreja forma novos líderes. Esta igreja ganha novos cristãos e ela cresce para o reino de Cristo. E a multiplicação é evidente em cada uma das suas fases, em cada um dos seus períodos. Não tenha medo de crescer lentamente, diz um pensamento chinês. Pensamento muito interessante. Tenha medo apenas de ficar parado. Vou repetir para você. Não tenha medo de crescer lentamente. A única coisa que você deve ter, querido irmão, querida irmã, é de ficar parado. Você não deve ficar parado. Na vida, tudo que não está crescendo, morre. Ou já está morto. Então nós precisamos ter esse crescimento, esse desenvolvimento normal. E você? Como está o seu crescimento espiritual? Você tem se tornado amadurecido na jornada cristã? Ou continua um bebê dependente desde que você se batizou há vários anos atrás? Como que você está? Eu gosto muito do pensamento escrito por John Newton. Ele diz o seguinte: não sou o homem, e contextualizando aqui, eu posso dizer, não sou a mulher que eu deveria ser, o homem que eu deveria ser. Não sou o homem ou a mulher que eu gostaria de ser. Mas pela graça de Deus, diz João, não sou mais o homem que costumava ser. Não sou mais a mulher que costumava ser. Perceba a profundidade deste pensamento. Ao olhar para o futuro, é possível ver o quanto ainda temos que crescer. E é bem provável que esta pandemia está nos ajudando nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento. Agora a igreja está começando o seu retorno. Muitas pessoas estão aí preocupados com o vírus. Mas nós precisamos acreditar em Deus, tomar todos os cuidados necessários e assumirmos a responsabilidade que nós temos como igreja. O seu lugar é aqui. Ao olhar para o passado, é possível ver os degraus que nós já subimos. E não podemos agora regredir. Um outro ponto que esta parábola nos ensina, e eu gostaria de ressaltar, é que todo o processo de crescimento, ele é doloroso. Todo o processo de crescimento é doloroso. Por quê? Porque crescer envolve mudar. Nós não crescemos sem mudança. Os seres humanos, às vezes, não querem crescer porque não querem mudar. Tem muitas pessoas que não querem mudar. Hoje pela manhã nós começamos um curso de escatologia bíblica. E alguém pode dizer, mas pastor, você acabou de se jubilar, o que você está fazendo no curso? Não podemos parar de crescer. Não podemos. Eu já tenho planos novos de outros cursos que eu pretendo fazer. Agora estou montando uma marcenaria. Já tenho todo o maquinário de uma marcenaria. Eu não vou fazer uma marcenaria comercial, mas eu vou fazer uma marcenaria de hobby. Eu quero aprender, eu quero fazer aí alguns brinquedos para os meus netos que estão chegando. Quero fazer algumas coisas para os meus filhos, as famílias que estão crescendo. Quero ser útil para a igreja que eu sirvo, que eu frequento.
De repente, uma sala de criança precisa de um armário novo, eu preciso fazer algo desse, ou reformar um velho. Eu não posso parar de crescer. Na vida religiosa, muita gente, quando começa a redescobrir as verdades bíblicas, pergunta o seguinte: quer dizer que eu estive equivocado em toda a minha vida até agora? Não. Você não pode encarar a vida desta maneira. Pense que você está crescendo na sua experiência cristã. É interessante que tem um texto aqui que diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, à medida que você vai crescendo, você vai descobrindo quão ignorante nós éramos no passado. Mas Deus vai nos ajudando. E eu gostaria de ilustrar essa questão do crescimento um pouquinho mais. Crescer também se envolve abrir para as novas ideias, para as novas coisas que estão acontecendo. Quando você estuda no ensino fundamental, você aprende as coisas básicas: somar, subtrair, multiplicar, dividir. Mas quando você vai para o ensino médio, você já não vai aprender essas coisas. Você vai aprender equações do segundo grau. Você vai aprender física. Você vai aprender química. Você vai aprender raiz quadrada. E outras coisas mais pertinentes ao segundo grau. Mas quando você chega no ensino superior, você não vai aprender essas coisas que você aprendeu no ensino médio. Você vai aprender física nuclear. Você vai aprender trigonometria espacial. Seria justo agora eu dizer, olha, você está no ensino superior, olhar para os tempos do seu ensino fundamental e dizer, olha, quando eu sabia somar e multiplicar, eu estava equivocado. Será que isso é real? Não é. Você estava crescendo. Ali, o que você podia aprender era somar e multiplicar. Só que você não ficou somente sabendo somar, diminuir ou multiplicar. Você cresceu. Você avançou. E o crescimento envolve dor. Porque quando se estuda física, é muito mais complicado do que estudar tabuada. Você muitas vezes chora, porque você não consegue entender o tal do exercício. E você tem que refazer muitas vezes. Tem que passar noites sem dormir, analisando, estudando, envolvendo e tentando resolver os exercícios que são passados através do livro. Todo o crescimento, queridos irmãos, envolve dor. E por isso tem gente que não quer crescer na experiência espiritual porque não quer pagar o preço. Gastar tempo estudando a Bíblia, gastar tempo pesquisando, ir num texto, ir no outro texto, pegar um tema, esgotar aquele tema, isso gasta tempo. É muito mais fácil você sentar diante de uma televisão e receber tudo mastigado. Mas crescer dói, crescer é dolorido. Não quer sair do ensino fundamental e entrar no ensino médico. Não quer sair do ensino médio e entrar para o ensino superior. Talvez você, ao estudar a Bíblia, de repente começa a se deparar com verdades que antes você não conhecia ainda. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que sair do ensino fundamental e entrar no ensino médio. Eu conheço muitas pessoas que dizem, pastor, eu não sei dar estudo bíblico. Tudo bem, ninguém nasceu sabendo a fazer nada. Mas só porque você não sabe, você não vai aprender? Por que não vai aprender? Pega alguém que conheça, sai, vai dar estudo bíblico. Quando eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos de idade, eu aprendi a estudar a Bíblia com uma pessoa que era analfabeta. Essa pessoa não sabia fazer a diferença do O e um zero. Mas ele ouviu tantas vezes o programa da Voz da Profecia que ele gravou vários estudos bíblicos. E eu pegava a minha Bíblia, levava a minha Bíblia, ele dava o texto, eu lia, porque ele não sabia ler, e depois ele explicava a Bíblia, explicava o texto. Então nós temos que dar um passo a mais, temos que crescer, temos que mudar. Eu sei que não existe mudança sem dor. Eu sei que não existe crescimento sem dor. Mas tem um terceiro e último pensamento dessa parábola, que eu gostaria de apresentar a vocês, que é a universalidade do reino de Deus. Começa como uma pequena semente de mostarda e cresce e se torna uma árvore frondosa. E
todas as aves do céu vêm fazer seus ninhos nos seus ramos, disse Jesus. Olha que ilustração maravilhosa. Nós todos somos as aves dos céus. E nós somos chamados para fazer o ninho onde? Na árvore que representa o reino de Deus. No reino de Deus há lugar para todos. Não importa a cor da sua pele. Não importa o grau de instrução que você tem. Não importa a sua posição social. Não importa a língua que você fala. Não importa o país de onde você vem. Não importa o seu passado. Não importa o seu presente. Não importa as expectativas de futuro que você tem. Não importa se sua família tem um nome importante ou não. Na árvore simbolizando o reino de Deus, há um lugar para todas as pessoas. E inclusive há um lugar para você, querido irmão. Há um lugar para você, querida irmã. Há um lugar para você, jovem, criança, adolescente. Não importa se você se sente uma ave ferida. Uma ave que se sente derrotada. Uma ave que não consegue voar porque tem algum problema, incapaz, humilhada e rejeitada. A boa notícia, queridos, é que a árvore, que é o reino de Deus, tem um lugar para você. E tem um lugar para mim. Pode vir e pousar. Interessante a figura que a parábola usa ao se referir ao ninho que as aves fazem na grande árvore. Não pode haver figura mais eloquente para expressar o clima de calor, o clima de amor, o clima de receptividade que o ninho possa ter. É um lugar quentinho, um lugar gostoso, um lugar aprazível. Esse deveria ser o símbolo de uma igreja. Um ninho acolhedor, onde todas as pessoas poderiam vir e sentir-se bem. E eu gostaria de fazer a última ilustração. Alguns anos atrás, um pastor decidiu se vestir de mendigo e ficar bem na porta da sua igreja, para ver a reação dos membros. E quando os membros começaram a chegar, o resultado foi decepcionante. Foi muito triste. Além de ninguém dar atenção àquele mendigo que estava ali à porta da igreja, alguns se incomodaram com a presença do mendigo. E foram lá e pediram para que ele se retirasse, pois a presença dele estava prejudicando o desenvolvimento da igreja e a chegada dos membros. E que surpresa, queridos, para os membros, que na hora do culto, aquele mendigo se levantou, foi até o púlpito, tomou o microfone e começou a pregar. E ele se revelou que ele era o pastor da igreja. Ele então abriu a Bíblia e começou a pregar sobre o amor incondicional de Deus. Sim, isso é o que precisamos nos dias de hoje. Veja, aceitar não significa concordar com os seus erros. Mas não é porque alguém não acredita naquilo que eu acredito, ou se comporta de uma forma diferente da forma como eu não gosto, que eu não devo tratá-lo com amor e com respeito. E isso que Jesus fez. Ele era amigo de quem? Dos pecadores, das prostitutas, dos ladrões, dos pobres. Este era o crime que os líderes da igreja reputavam a ele. Este recebe pecadores e come com eles. E eu fico imaginando comigo, se hoje entrasse um homossexual dentro desta igreja, um homossexual declarado. Não sou contra, não aprovo o que ele faz, também não discordo do que ele faz. Mas como que ele seria recebido? Mas eu tenho certeza que se Jesus fosse o recepcionista dessa igreja, ele seria recebido de braços abertos. A parábola do grão de mostarda, queridos, nos ensina que o reino de Deus, tudo começa pequeno. Esse é um princípio que Jesus está mostrando aqui. Mas tem grandes consequências. Ela também fala que na vida cristã nós precisamos estar em constante crescimento. E por fim nós aprendemos que o reino de Deus é inclusivo.
Todas as aves, não importa como sejam essas árvores, ela tem um lugar nessa árvore que Jesus estabeleceu. Todos são convidados a fazer parte do reino de Cristo. Há um lugar para todos no reino de Deus. Andrei nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em 1º de julho de 1945, quase no fim da Segunda Guerra Mundial. O seu pai era pastor, afro-americano, pastor Benjamin. E ele pregava pelas ruas da cidade para qualquer pessoa ou grupo que o quisesse ouvir. E ele não fazia diferença de nenhum tipo de pessoa. Mas ainda menino, Andrei percebeu que tanto ele como o pai dele recebiam preconceitos por parte da sua igreja. Tanto de pessoas negras como ele, como de pessoas brancas que frequentavam ali. Muitas pessoas não aceitavam nem a ele e nem ao seu pai. Julgavam-o pela cor da pele. Porém, Andrei encontrou a paz de espírito quando ele descobriu que diante de Deus, todos nós somos iguais. Não existe diferença. E apesar de sofrer o preconceito dos homens, ele era aceito no reino de Cristo. Ele era uma ave ferida, mas que tinha um lugar na árvore que Jesus tinha demonstrado. Apesar de sofrer os preconceitos por causa do evangelho, Jesus tocou o seu coração. E ele teve uma mudança. E André escreveu o hino 249 do Inário Adventista. Como agradecer? Nós vamos cantar este hino para finalizarmos o culto desta manhã. E termos a certeza, não se esqueça disso em nenhum momento da sua vida, principalmente neste momento de isolamento. Que em Deus, todos nós somos aceitos. E por isso nós devemos dar glória e dar honra a Ele. Querido irmão, querida irmã, não importa a situação que você está vivendo neste momento, a experiência negativa, se você perdeu um ente querido nesse período de pandemia, existe um lugar para você neste reino. E esse lugar, Jesus está preparando como um ninho para te receber, para que você possa viver plena e completamente e eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, é o meu desejo nesta manhã de sábado. Amém. Vamos então encerrar o nosso culto desta manhã cantando o hino 249, Como Agradecer.
Queridos, nós precisamos ser gratos a Deus. Ser gratos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. Ser gratos a Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. Ser grato a Deus porque Ele nos protege, mesmo num mundo de dificuldades, num mundo de problemas. Hoje é um dia de celebrarmos o nome de Deus. Hoje é um dia de sermos gratos a Ele, refletirmos na Sua palavra. Veja só, uma parábola tão pequena. Apenas 2 versos. Quão rica, quão maravilhosa é esta parábola. Neste momento, vamos orar agradecendo a Deus e vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ajude a sermos incluídos nesse reino, a crescermos, a desenvolvermos e um dia estarmos com Ele no reino eterno. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque apesar de vivermos num mundo de pecado, sermos pecadores, o Senhor não nos abandonou sozinhos aqui neste mundo. O Senhor nos enviou os profetas, o Senhor nos enviou a Jesus Cristo, o Senhor nos enviou o Espírito Santo. Praticamente todo o efetivo do céu está envolvido na salvação das pessoas que vivem aqui neste mundo. E nós queremos louvar e agradecer o Teu nome. Agradecer o Teu nome por esses pensamentos preciosos que estão registrados na Tua palavra, como esta parábola do grão de mostarda. Que nós possamos crescer dia a dia, possamos desenvolver o nosso caráter, desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, a nossa fidelidade, e sermos uma pessoa útil dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade. E que as pessoas possam perceber que nós estamos sempre crescendo, para atender melhor a nossa família, para atender melhor a nossa igreja e para atender melhor a nossa comunidade. Abençoe, Senhor, o pastor Roberto, pastor desse distrito, a sua família. Abençoe a liderança de cada uma das igrejas desse distrito, os anciãos, os líderes de departamento, e abençoe a cada um dos membros desse distrito. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei amigo em sua casa, em paz estou.